se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Jesus Cristo, nessa pequena porção da Escritura, nos deixa claro a natureza do reino de Deus. Quais são as formas e os contornos que o reino aparentemente toma para si, e como ele pode ser percebido entre nós, como o reino de Deus pode ser percebido perto do ser humano, perto do homem. Sim, esta palavra é oportuna no tempo de Jesus e é oportuna para o nosso tempo, pois o reino de Deus é manifesto entre os homens desde o dia em que o Senhor Jesus tomou forma humana, quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se na forma de servo, nasceu, foi posto em manjedoura, cresceu, foi criado, foi levado para o Egito na infância, depois levado de volta para a Galileia, cresceu, aprendeu a profissão de seu pai José, a profissão de carpinteiro, e durante 30 anos viveu para sustento da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos. E este Jesus, na idade de 30 anos, fora batizado por João Batista, e esse mesmo Jesus é o Verbo que se fez carne conforme as Escrituras, é a plenitude de Deus entre nós, ele é o reino de Deus chegado a nós. E como ele bem disse, é chegado o reino de Deus a vós, arrependei-vos, arrependam-se. Quem é? E então esse mesmo Jesus explica quais são os contornos que o reino de Deus toma na presença humana e como ele pode ser percebido, como você pode perceber o reino de Deus próximo a você, como nós podemos perceber que o reino de Deus está à porta, próximo a nós. É Rodrigo, né? E é diferente do que nós acreditamos, pois o reino de Deus frequentemente é confundido com o reino humano perto de nós. Perceba que você frequentemente, que a raça, a sociedade, os homens frequentemente confundem o reino de Deus com reinos humanos. Acham que o reino de Deus é composto por um trono humano, é composto por um palácio humano, é composto por torre de vigília humana, por exércitos humanos, por armaduras humanas, que dão glória humana, que dão prestígio humano. Quando na verdade o reino de Deus é como uma semente, é sutil, é silencioso, é ignorado pelos nossos olhos, porque nossos olhos aprenderam a atentar apenas para o que é conforto, para o que é pomposo. Nós aprendemos a olhar para o que é rico, para o que tem valor, para o que ofere poder para aquele que possui. E assim as pessoas que acham que estão no reino de Deus acham que têm poder sobre as pessoas que não estão no reino de Deus, quando na verdade o reino de Deus tem como objetivo se espalhar entre aqueles que não têm poder algum. Isto porque a palavra nos diz que Deus escolheu as coisas pequenas deste mundo para envergonhar as grandes, e as coisas que não são para envergonhar as que são. O reino de Deus está perto, disponível, aberto para todos aqueles que não são, aqueles que são pequenos, desprezíveis, excluídos, separados. O reino de Deus é como uma semente, a palavra diz. Depois o homem dorme e se levanta, e enquanto ele dorme e se levanta, segundo a parábola, a semente germina e cresce sem ele saber como. O reino de Deus não precisa da intervenção humana.
O reino de Deus não precisa da manipulação do homem. O reino de Deus não precisa da supervisão de sacerdotes. O reino de Deus cresce naturalmente. Depois de semeado o reino de Deus no coração do homem, ele cresce, ele produz fruto, ele destrói o que não presta, ele acaba com o rancor, com o ressentimento, com o pecado, com o desejo lascivo, com o desejo pecaminoso, com o desejo que leva o ser humano para longe da vontade de Deus. Mas o reino de Deus semeado no coração do homem, ele tem o poder de purificar, de sanear essa alma e de produzir dentro desse coração um verdadeiro servo de Deus, sem precisar da intervenção, sem precisar que o homem controle, sem precisar que o homem jogue água, sem precisar que o homem simplesmente selecione qual é o terreno que ele vai jogar a semente. A palavra diz que o semeador saiu a semear, e a semente cai no canto da estrada, outra cai entre as pedras, outra entre os espinhos, e outra em boa terra, meu irmão. Então nós estamos nesse compromisso de semear a boa palavra, o reino de Deus, que cresce sutilmente. Eu não sei quem você é, você que está na escuta, eu não te conheço, eu não preciso manipular você, eu não preciso oferecer para você coisas maravilhosas na terra, a fim de manipular o seu psicológico e chamar a sua atenção, e chamando a sua atenção, prendê-lo com as garras da religiosidade. Não, eu não preciso disso, eu só preciso semear a palavra, eu só preciso que o reino de Deus esteja semeado no seu coração, e uma vez semeado em boa terra, se o seu coração for boa terra, ele vai crescer, ele vai germinar, ele vai produzir fruto de vida. Assim também você não precisa disso. Você não precisa da manipulação de ninguém para que o reino de Deus cresça em você. Você não precisa da tutela, supervisão, coordenação. Você só precisa abrir o coração para o reino de Deus, pois ele está perto. Ele não está inacessível como o Palácio do Planalto, ele não está inacessível como os tronos humanos, ele não está inacessível a você, ele está aberto, o trono de Deus está aberto, o trono da graça está disponível para você hoje, agora, nesse momento. Abra seu coração para o reino de Deus, peça a Jesus Cristo que semeie dentro de você esse reino, e ao semear ele vai germinar, vai produzir vida. Você não vai ser mais uma pessoa, uma mulher objeto, ou um homem objeto, uma pessoa manipulável, uma pessoa alienada, manipulada pelos veículos humanos. Você será uma pessoa livre para adorar o nome de Jesus, para servir a Deus. Para isto, você precisa abrir o coração, em nome de Jesus. Abra o seu coração para o reino de Deus. Ele não está inacessível, ele está perto, ele está próximo. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Então não conta essa música, ela mandou oferecer pra mim.